Bom, vou pedir então para que, por gentileza, né? Agora a apresentação é da Union Agro. O pessoal da Union, quem vai fazer a apresentação é o Gustavo Esteves Cambaúva, e ele vai falar um pouquinho sobre opções de tratamentos nutricionais para pós-seca e preparação para o período vegetativo em cana-de-açúcar. Tá? Então, Gustavo, por gentileza, suba aqui ao palco. E agradeço a sua presença, Gustavo, agradeço a presença da Carol, da Union, e a Union, viu, Carol, pela participação no evento, tá? Muito obrigado, tá? Em nome da Copla Cana, a gente agradece. Muito bem. Gustavo, a palavra é sua aí, você tem 20 minutos para fazer a sua apresentação. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Agradecer a presença de todos. A gente vai falar um pouco aqui da empresa primeiro, depois vamos falar aí dos tratos relacionados à pós-seca. A União Agro, para quem não conhece, ela foi fundada em 96, foi uma empresa que começou na linha de adjuvantes, numa planta localizada na cidade de Barra Bonita. Em 2004, a gente saiu dessa linha apenas de adjuvantes, entramos aí na parte de foliar, né, de fertilizantes especiais. Em 2014, foi feita a planta de Pederneiras, e aí hoje, inclusive, a gente está só em Pederneiras, né, a gente saiu de Barra Bonita. Em 2016, lançamos nossa planta de SC, né, suspensões concentradas. 2018, a planta de pastilhados, né, todo mundo aqui sabe que a gente tem o enxofre elementar pastilhado. E daí em diante, a gente deu um foco maior aí nessa linha de fertilizantes especiais, que todo mundo conhece, que é a linha Nutri, né? Aqui para vocês verem, visualizarem a linha de produção da Union. Nutri, então, é a nossa marca de fertilizantes especiais, é uma linha que compõe nutrientes, acompanhado aí de aminoácidos, algas, né? Então, são os produtos aí de valor mais agregado até produtor. Também temos as nossas linhas de adjuvante, que foi onde começamos. Mais recentemente, os protetivos, né, que são as suspensões concentradas, a grande maioria, e os pastilhados de solo, além do enxofre pastilhado, que a gente tem enxofre 90%, enxofre 85% com 1 de boro, enxofre 85% com 0,7 de boro e 0,7 de zinco. Também temos a linha aí de granulados de boro, né? Então, agora, vamos dar início aí à parte do manejo nutricional pré e pós-seca. Antes, a gente vai fazer só uma introdução para mostrar para vocês a importância da água, né, como ela é um fator limitante. Então, aqui está na tela todos os fatores de produção da cana, né? Então, não menos importante, talvez o mais importante é o genótipo, né? Um bom genótipo escolhido para a região correta, o ambiente, né? Temos que escolher uma variedade correta para aquele ambiente. O clima, que é uma coisa que a gente não consegue controlar. Plantas invasoras, doenças e pragas, já está mais no nosso controle, né? E aonde a Union está atuando mais aí na linha de nutrição, solo e folha. Aqui eu trago para vocês uma das principais revistas aí reconhecidas no mundo, né? A Nature. No Brasil, o estresse causado por fatores abióticos é mais drástico que aqueles causados por estresses nutricionais, né? Como a questão climática, né? Como que os fatores abióticos são tão importantes e tão limitantes de produtividade. O estresse por temperatura é ainda pior quando a gente compara com planta daninha, pragas e doenças. Outra revista aqui muito renomada, para a gente mostrar para vocês a importância aí da água como limitante, a revista Science, né? Então, eles destacam a seca por si só causa mais perda anual de produção do que todos os outros patógenos combinados, né? Então, fica claro aí que em todo mundo, né, a gente sabe que a água é limitante na agricultura, um dos mais importantes. Trago aqui para vocês uma definição importante, que é o IAF, né, Índice de Área Foliar. O que é o Índice de Área Foliar? É a capacidade que uma planta tem de explorar um espaço, né, em relação a uma superfície total de folhas. Ou seja,
é a relação da superfície total das folhas em relação à superfície total do terreno. As folhas, né, são os órgãos fotossintetizantes, né? Então, consequentemente, esse índice de área foliar é um dos fatores mais importantes aí para a atividade fotossintética. Tem que ter índice de área foliar. Falando de déficit hídrico, né? O que é a principal coisa que acontece aí na cana ou em outra cultura quando a gente tem déficit hídrico? Primeira coisa, menor altura de plantas, né? Outro ponto que acontece, síntese de etileno e ácido abscísico. A gente vai falar disso mais para frente. Que ocasiona, né, no ponto abaixo, abscisão foliar, né? Maior abscisão foliar. Então, quando a gente tem déficit hídrico, a gente tem maior queda de folhas. E menor IAF, que a gente acabou de conceituar aí no slide anterior, vai ter uma menor índice de área foliar, onde tem o déficit hídrico. Onde você tem menor índice de área foliar, consequentemente, menor fotossíntese e menor produtividade da cultura. Lógico que a gente tem que analisar, né, quando que esse déficit vai acontecer e quanto tempo ele demora, né? Que fase do ciclo da cultura e quanto tempo ele demora. E é muito importante esse fator aí de quanto tempo ele demora. A gente sabe aí que nos estresses, tanto bióticos e abióticos, é muito comum o uso de aminoácidos, algas, né? Então, qual que é a grande função disso? Vou dar um exemplo fora da cana para ilustrar, né? Vocês imaginem uma soja super precoce de 100 dias. Se ela ficar 10 dias ali travada, foi 10% do ciclo dela que ela ficou ali travada, né? E a gente vai ver reflexo isso no teto de produtividade. Então, se a gente conseguir fazer um tratamento, né, que de forma fisiológica a gente sinaliza essa planta para ela destravar, e aí a gente consiga que esse estresse encurte em menores dias, né, vamos supor de 10 para 4, 5 dias, a gente já vai ter um ganho aí, né, porque o teto produtivo está ligado ao tempo que essa planta passou estressada. Quando uma planta está estressada por estresse hídrico, ela apresenta mecanismos de defesa, sejam morfológicos, né, ou fisiológicos. Então, o que é um mecanismo de defesa morfológico? A planta fecha o estômago, porque ela não quer perder água para o ambiente. Aprofundamento de raízes, né? A planta tenta buscar água em profundidade, porque nas camadas mais superficiais ela não está encontrando. Espessamento da parede celular, né? Ele deixa a parede celular mais rígida. É um mecanismo de defesa da planta. As plantas enrolam as folhas, né? Encarquilham, né, as folhas. Mudança do ângulo, porque ela acaba encarquilhando. E manutenção de fontes e drenos, né, que a gente citou no slide passado sobre a abscisão, né? Uma planta estressada, ela entende que ela tem pouca fonte para muito dreno, né? Então, a gente sabe que nossa fonte, em geral, são as folhas mais velhas e todas as estruturas mais novas, sejam as raízes que estão nascendo, sejam as folhas mais novas, são drenos, né? Então, se ela entende que essa capacidade dela de fornecer energia para o restante da planta não está sendo suficiente, ela abre mão de alguns desses drenos, né? Isso a gente vai entender lá na coluna do lado, né, quando a gente mostra aqui a questão dos hormônios. Então, uma planta estressada, ela produz ácido abscísico e etileno para jogar esses drenos fora, né? Outra coisa que a planta costuma produzir, né, que é uma defesa fisiológica dela, são as produções de aminoácidos, açúcares e álcoois, né? Entre os aminoácidos, eu citei aqui a prolina e a glicina, que são 2 aminoácidos bem focados no combate do estresse hídrico. Inclusive, esses 2 aminoácidos acompanham muitos dos nossos produtos. Enzimas antioxidantes, né, que é uma forma da planta se autodefender desse estresse. Proteínas, né? Qual que é o grande problema disso? Uma planta que está estressada, ela sai do seu metabolismo primário, vai para o seu metabolismo secundário e ela passa algum tempo ali gastando energia, uma energia que ela poderia estar usando, né, para produzir, vamos dizer assim, para ficar no metabolismo primário. Qual que é a nossa missão? Fazer tratamentos de forma que, fisiologicamente, a gente sinaliza essa planta
para que ela volte para o metabolismo primário e não perda muito tempo ali no metabolismo secundário. Como que a gente pode fazer isso? Aplicação de ascofilnodose, aplicação de aminoácidos, né? Você está dando um aminoácido que ela precisa de graça, sem ela precisar produzir. E quando a gente fala de ascofilnodose, muitos de vocês já ouviram falar de extrato de algas, né? São precursores hormonais de hormônios juvenoides, então auxina, giberelina e citocinina. O que a gente consegue fazer com um tratamento desse? Aplicação de ascofilum, você está colocando hormônio juvenoide, por antagonismo ali você está sinalizando ela para ela parar de produzir hormônio de envelhecimento, que são muito importantes, mas não nesse momento. Aqui eu trago para vocês um trabalho mostrando o sequeiro versus irrigado, né, para a gente ver a importância da água. Então, vocês vão ver 4 gráficos aqui, altura de planta. Eu só peço para se atentar, porque o irrigado aqui, ele acabou colocando em vermelho, e todos os outros estão em azul, tá? Só aqui que está em vermelho. Então, onde está irrigado, maior altura de planta. Onde está irrigado, maior área foliar. Onde está irrigado, maior índice de área foliar. Onde está irrigado, maior fitomassa, né? Você pode ver que eles se acompanham, mas em determinada época do ciclo, um destoa do outro, para vocês verem a importância da água. Agora, para a gente sair um pouco de gráfico e ver mais no visual, eu trago outro trabalho aqui, né? Os autores estão embaixo. Trabalho de casa-vegetação, onde teve déficit hídrico ausente, olha o tamanho dos comos. Onde teve leve, moderado e severo, a gente está vendo aí que é drasticamente afetado. Isso daí é produtividade. Quando a gente fala de nutrientes, né, vocês estavam tendo algumas outras palestras, falaram de micronutrientes, de macronutrientes via folha, né? A gente sabe que macronutriente, em geral, a gente está fazendo via solo, micronutriente a gente também faz via solo, um complemento via folha, mas muito do que a gente faz aqui via folha não tem nada a ver com nutrição, a gente está dando sinalização fisiológica para a planta. Então, como vocês podem ver aqui na tela, diversos processos metabólicos na planta envolvem diversos nutrientes que a gente tem. Então, aquele fósforo que a gente está fazendo via folha, aquele magnésio que a gente está fazendo via folha, a gente não está falando para o produtor parar de fazer adubação via solo. A gente está dando sinalização na planta. Trago aqui o metabolismo da sacarose, né? Então, quando a gente falou de fonte dreno, a folha está aqui, ó, a folha fonte. Ela produz o açúcar, né? E o açúcar é transportado pelas células guarda até o como, né? E finalizando ali o ciclo da sacarose. Quais nutrientes estão envolvidos? Praticamente todos. Só que a gente gosta de destacar alguns que têm importância um pouco maior. Potássio, magnésio, boro e o próprio fósforo. Onde que esses componentes estão atuando, esses nutrientes? Nessas enzimas aqui. Então, a gente precisa desses nutrientes, mesmo que aplicados via folha, para sinalização de planta. O potássio, o boro e o magnésio, a gente gosta de falar que o potássio seria o caminhão, né? O boro, o motorista, e o magnésio é o que descarrega o caminhão. Então, a gente precisa dos 3 aí para fazer uma boa translocação de açúcares. E o fósforo, ele tem uma função primordial ali na questão do ATP. Então, só sinalizando aí os 4 principais. Aqui eu trago outro trabalho, o efeito de bioestimulantes, né, na proteção de estresse abiótico. Quando a gente olha, a barrinha verde é onde foi aplicado, a barrinha vermelha é o controle, né? Então, açúcar redutor muito maior onde foi aplicado. Amido maior onde não foi aplicado. A gente sabe que amido não é interessante, né? É um carboidrato que não é tão interessante, o processo de fermentação dele é pior. Quando a gente fala de total de açúcar solúvel, drasticamente maior aonde foi aplicado, né, bioestimulante. E síntese de sacarose também, está muito claro aí que aonde colocou esse produto, a gente teve maior performance. Esse é um trabalho do Crucial. Ainda no mesmo trabalho,
foi avaliado sacarose, fibra, ATR, pureza e açúcar redutor. Então, todos os componentes benéficos, vocês podem ver que a barrinha verde está acima, menos a questão do açúcar redutor, que não é interessante para a gente quer sacarose, a gente não quer glicose, não quer outro tipo de açúcar redutor. Efeito de complemento de proteção contra estresse, agora avaliando a altura e diâmetro de cômodo. Olha quando a gente aplica, né, um produto para combater estresse abiótico, a barrinha verde, a gente tem maior performance em altura de cômodo. Mas eu gosto de destacar principalmente diâmetro. Cada 1 milímetro de diâmetro que a gente aumenta de média de um canavial, a gente aumenta entre 5 e 8 toneladas. Então, o calibre é muito importante. Ainda no mesmo trabalho, produtividade de cômodos e produtividade de açúcar. Então, a barrinha verde aí é onde foi feito o tratamento drasticamente superior, estatisticamente. Agora, um trabalho mais visual, né? Aplicação para inverno. Onde vocês verem que foi aplicado o produto, talvez não vai dar tão bem a foto, ali no meio está bem mais amarelo. Outro trabalho aqui, em nutrientes aminoácidos, numa RB 97-5242, plantio em março de 2020, onde foi aplicado o bioestimulante, tem um pouquinho menos de TCH, isso é normal. Por quê? Porque a gente cresceu em ATR e TH. Então, onde não foi aplicado o bioestimulante, deu um pouquinho mais de TCH, mas nada estatisticamente superior. E quando a gente vai para a qualidade, quando a gente vai para açúcar, vocês veem aí que tem um acréscimo estatisticamente superior. Então, nossas conclusões aqui, os estresses causados pelo ambiente são potenciadores limitantes, né? Ferramentas nutricionais e bioestimulantes têm sucesso, resultado na diminuição desses impactos. Ninguém tira estresse com a mão, não existe milagre, mas a gente consegue reduzir o dano. E a combinação de nutrição e produtos estimulantes tem dado resultados positivos em produtividade e principalmente qualidade, ATR. Agora, na reta final aqui da apresentação, a gente vai falar um pouco do portfólio da Union para cana-de-açúcar. O Nutricana é uma ferramenta que é um complexo nutricional com os principais micronutrientes voltado para cana-de-açúcar, produto líquido, quelatizado com ligno sulfonado, e ele contém ascofilo nodoso. Então, no mesmo produto, a gente está colocando nutrição, bioestimulante, para fazer com que essa planta vá bem tanto no plantio, quanto no corte de soqueira, quanto via folha no combate desses estresses. O zinco é muito importante no pós-seca, gente. O zinco é precursor de triptofano, que é um aminoácido que está incluso ali no processo de formação da auxina, que faz a planta crescer, né? Então, uma planta que vem de um estresse, aquele período que a gente não tem as águas, né, ela para de crescer, e a gente tem que sinalizar ela quando volta as águas, para ela voltar a crescer. O ATR+, é uma ferramenta que usamos como pré-maturador nutricional, junto com o maturador químico, mas também usamos como pré-seca, né? Por quê? Porque ele tem aí os principais nutrientes, boro, magnésio, potássio e fósforo, né? Que eu citei naquele slide anterior. Translocadores de açúcar, né? E o fósforo na questão da energia. O amino, Nutriamino é nosso aminoácido, ele contém 20 aminoácidos, inclusive a glicina e a prolina, né, que a gente citou lá atrás, são focadas em estresse hídrico, mas não só esses aminoácidos, tem fenilalanina, tirosina, triptofano e outros aminoácidos. Importante dizer aqui que a gente gosta de envolver nutriente com aminoácido. Por quê? Porque a gente sabe que nutrição e fisiologia andam junto. Para vocês visualizarem o nosso manejo Stay Green, né? Todo mundo já ouviu falar desse manejo, que é o pré-seca e pós-seca, né? Manter essa planta verde. Então, a gente faz no pré-seca o ATR com aminoácido e no pós-seca o Nutricana com aminoácido. Então, o ATR ali custa os translocadores de açúcar para manter essa atividade fotossintética nesse momento que a planta vai sofrer, que não vai ter água. E depois o Nutricana, principalmente por causa do zinco ali, para a gente sinalizar crescimento de novo nessa planta. As outras ferramentas que a gente falou do Nutricana, ele não é só via folha, ele pode ser feito no plantio,
no corte de soqueira. Temos boro para fazer lá no quebra-lombo. Temos nitrogenado de verão. Então, sempre que a planta sai do estresse, começou as águas, a gente sinaliza ela para voltar ao crescimento, aplicação de Nutricana, e na outra aplicação foliar de verão, a gente já vem com nitrogenado, que é outro nutriente muito importante para a sinalização de vegetativo. Aqui as referências, e agradeço aí a presença de todos, espero ter atendido as expectativas, é meio curto o tempo, mas deu tudo certo. Obrigado.